Amém. Não há nada melhor que o nosso Deus, absolutamente nada. Nada melhor. Ele é incomparável, ele está acima de tudo. E se a gente escolhesse uma música para cantar, talvez não desse tão certo. Falaremos sobre isso nessa noite. Eu não combinei nada. Ele não sabia. Imagine um jovem brilhante mesmo, assim, bem relacionado, eloquente, universitário que está se preparando para algo grande. Ele, cristão, e um futuro promissor, poderia se tornar um pastor influente da sua região, poderia se tornar um renomado linguista na universidade que ele está cursando. Afinal, ele está estudando ali línguas originais, linguística e tudo mais. Mas, para Jim Elliot, não há nada melhor do que Deus. Os que conhecem sua biografia e história sabem do que estou falando. Ele enxergou a expansão do reino, ele enxergou a expansão para onde poucos viam necessidade. E os que viam para onde poucos tinham coragem de ir. Ele, no meio acadêmico que ele estava vivendo ao seu redor, Jim Elliot, ele via muita gente correr atrás de muitas coisas desse mundo. Ele corria atrás de estudar línguas originais para ver se, quem sabe, conseguiria traduzir a Bíblia para algum idioma, algum povo que não tinha a Bíblia ainda. Ele, Jim Elliot, juntamente com outros 4 jovens, eles muito jovens, ele com 28 anos, os outros também, depois de muitos planos, muitas missões, muito estudo, muita preparação, muito serviço ao Senhor, inclusive, muita dedicação, eles foram aos índios Aucas, ou Aura, não sei como é que fala exatamente, mas Auranes, no Equador. Mesmo sabendo que aquela tribo indígena era extremamente agressiva, violenta, eles foram entendendo que não havia nada de mais precioso a se fazer naquele momento da vida. Nada melhor que o seu Deus. Nada melhor em avançar o reino de Deus, nada era tão importante para eles quanto aquela missão. E esses jovens, eles foram mortos em 1956 por 10 índios guerreiros auranes que sequer deram oportunidade para eles testemunharem do Evangelho. Muitos podem olhar para essa história e pensar que aquilo foi um sacrifício desnecessário, eles foram, mas não teve propósito nenhum. Mas suas esposas não viram assim, suas esposas continuaram. Elas, viúvas, continuaram com esse trabalho, com outras tribos, eventualmente falando ali, aprendendo da língua arauane, até que 2 anos depois, em 1958, a Elizabeth Elliot, a viúva do Jim, se mudou para a tribo com seu filhinho agora de 3 anos. Ele tinha 10 meses quando o Jim foi assassinado. E agora está morando dentro dessa tribo, evangelizando as pessoas que tinham matado seu marido. Elizabeth é uma guerreira, uma história muito intensa, muito bela, e muito do que a gente sabe dessa história foi deixado por ela através dos livros, contando a biografia da família, enfim, desses missionários. Mas eu fico me perguntando o que é que tinha na mente desses homens, dessas mulheres, essas esposas, o que tinha na mente da Elizabeth Elliot, principalmente, o que tinha em seu coração que é diferente do que eu tenho? Que você tem, o que é que motivava essas pessoas a sacrificar tudo para avançar o reino? O que é que tinha ali que eles olhavam para a vida de forma tão desprendida, tão desapegada de si mesmos? E hoje eu quero ler um dos textos mais simples, mais objetivos, mais claros de toda a Escritura. Talvez você concorde comigo, talvez não, mas ele é um dos mais simples que se tem em Mateus capítulo 13. Eu quero abrir com você no verso 44. Só que, em mesma medida dessa simplicidade, talvez seja um dos textos mais profundos, mais intensos e complexos de se colocar em prática.
na vida cristã. Hoje vamos refletir sobre a preciosidade do reino de Deus. A preciosidade do reino de Deus. Em Mateus 13, se você está aqui pela primeira vez, ou segunda, ou não viu o começo dessa série, não está acompanhando, estamos nessa série, observando as parábolas de Jesus, as 40 e poucas parábolas, enfim, a dúvida quanto ao número, mas em torno de 40 parábolas que explicam sobre aspectos do reino. E Mateus 13 é um divisor de águas, assim, muito grande nos evangelhos, porque até aqui Jesus anunciava o reino para todos, absolutamente todos, gentios e judeus. Se esses termos são estranhos para você, para o povo de Israel, povo de Deus, e também para os outros povos todos, que são classificados como gentios. Mas depois de uma extrema rejeição por parte de Israel, extrema mesmo, nos capítulos 11 e 12 de Mateus, a ponto de esses dizerem que Jesus estava fazendo suas obras pelo poder de Beelzebul, de Satanás, depois dessa extrema rejeição, Jesus passa a falar, a pregar, a chamar somente os gentios, aqueles que não são de Israel. E para ocultar, e as parábolas têm essa característica, para ocultar, dificultar o entendimento daqueles que já tinham rejeitado, ele passa a falar por parábolas, que são pequenas histórias fictícias criadas ali, pequenas analogias, algumas maiores, outras menores, mas que explicam aspectos do reino, explicam para os que pertencem ao reino, mas em mesma medida escondem, ocultam a profundidade do entendimento para aqueles que não são do reino. Então, quando nos deparamos com essas parábolas que leremos hoje, elas têm uma simplicidade absurda. Mas a profundidade do entendimento para aqueles que são do reino é gigantesca. Elas cumprem esse propósito das parábolas simples, parecem não ter nada de profundo, são fáceis de entender, mas para os que pertencem ao reino, para os que pertencem, aqueles que são filhos de Deus, a profundidade prática dessas parábolas é assustadora, assustadora. Eu quero entender como que os Eliots e como que esses missionários do passado, os discípulos, os apóstolos, como que eles visualizavam um texto assim? Entender, como compreender essas palavras, essas parábolas, porque certamente as leram. Olhe comigo então, Mateus capítulo 13, verso 44 a 46. Vai aparecer aí no telão, mas eu sempre te encorajo a abrir a Bíblia, a ler no seu celular, marcar, anotar. Mateus capítulo 13, verso 44. A parábola diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Até aqui. Como eu disse, a simplicidade dessa ilustração é tamanha que uma criança, elas não estão aqui, algumas, né, mas provavelmente diria sem dificuldade, lendo ali, escutando a história, que Jesus está dizendo que o reino é algo muito valioso. Algo muito valioso. Essa é a moral, esse é o ensinamento simples. O reino é algo muito valioso. Alguns querendo complicar o entendimento da parábola, enfim, que não precisa ser complicado, entram na interpretação da parábola em si, como se ela fosse uma história real, e ferem, inclusive, o princípio de interpretação, em vez de extrair uma moral da história, querem discutir aspectos da parábola. Mas não foi desonesto da parte do cidadão lá que ia comprar a terra e não avisou que tinha um tesouro? Não é sobre isso. Absolutamente não é sobre isso. Ou será que foi desonesto ou irregular da parte ali do negociante de pérolas, achando uma pérola muito valiosa, não dizer que ela valia mais do que valia para ganhar mais dinheiro? Não é isso. Definitivamente a parábola não está falando sobre isso. Mas, embora não esteja falando de comércio, sobre venda, negócios e tudo mais, está falando de algo extremamente profundo. Não está falando de comércio, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que Jesus está ensinando, a ênfase está na alegria, na incomparável alegria de quem vê, entende, compreende o valor do reino. De quem, observando esse tesouro, percebe que não há nada mais valioso que eles. Diante daquilo que os personagens tinham, que eles nem têm nome aqui, nem nome, né? Diante de tudo que eles tinham, eles olham para o incomparável valor do que tinham encontrado e dão tudo. Percebam as duas histórias, os personagens vendem tudo que têm
Nas duas. Vendem tudo que tem, dão tudo em troca do que encontraram. Ambos procuravam algo, cavando ou negociando. Alguns vão dizer que o que estava cavando não estava procurando, mas enfim, fato é que ele achou, encontrou algo. Eles procuravam mesmo sem saber exatamente o que procuravam. Ou se não estavam procurando, mesmo assim encontraram. Encontraram algo valioso. E com a gente não é diferente. Essa história não deveria ser estranha, alheia a nós. Para aqueles que já tiveram um encontro com Jesus Cristo, verdadeiro encontro com Jesus Cristo, talvez seja você. Se você já teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, talvez saiba disso. Que ao longo da vida nós procuramos satisfação, prazer, sentido, procuramos coisas nesse mundo. E tudo que o mundo oferece é, em certa medida, gostoso, satisfatório, legal, prazeroso e tudo mais, mas é tudo sem sentido. Salomão dizia isso em Eclesiastes, né? Tudo vaidade. Tudo que esse mundo tem para nos oferecer é sem fim, sem propósito em si mesmo. Vai escorrer pelas nossas mãos, ficar para os nossos descendentes, ou a gente mesmo vai perder tudo. Se você já empreendeu uma busca pelas coisas desse mundo, deve concordar comigo que tudo é transitório, tudo é passageiro, hoje estamos, amanhã não, hoje temos, amanhã não temos. Antes não tínhamos, agora temos. Alguns depositam o sentido da vida no dinheiro, tentando ganhar na loteria, talvez, sei lá. Depositam o sentido da vida, se eu tivesse, e quando tem, parece que precisa de mais, e não é isso, não é isso que resolve a vida. Outros depositam o sentido da vida nos relacionamentos, e quando se deparam com as frustrações, porque relacionamentos frustram, vocês acham que não é isso. Outros talvez depositam o sentido da vida no prazer, na diversão, na alegria e percebem que não são tão felizes quanto as fotos do Instagram demonstram ser. Parece que até encontrarmos verdadeiramente aquele tesouro, até encontrarmos, enfim, o reino, seguimos cavando, negociando, mas sem fim, sem satisfação total, sem plenitude aqui. Mas se você já conheceu Cristo Jesus verdadeiramente, como seu salvador pessoal, íntimo, você sabe o que eu estou falando. Há um momento em que encontramos, ou melhor dizendo, algo maior nos encontra. Nos deparamos com a cruz do nosso Senhor Jesus, um sacrifício maravilhoso, que não há nada melhor nesse mundo. Preciosidade maior, inigualável, insuperável, que faz com que ou deveria fazer com que todo o restante seja facilmente vendido, trocado, entregue. Todo o resto seja nada diante do Rei Jesus, diante do seu reino. Um dia encontramos aquilo de maior valor, aquilo que não há em outro lugar. Salvação em Cristo Jesus. Isso faz com que todo o restante perca valor. Deveria fazer. E aqui está o ponto. Isso é a teoria. Isso é o que a Bíblia diz que deveria acontecer. O grande problema, e talvez eu falando, você se encaixe nisso, como eu por vezes me encaixo, o grande problema e a profundidade do que Jesus ensina aqui é que existem personagens ocultos nessas histórias, nessas parábolas. Em ambas delas há uma transação, uma negociação, uma compra e venda. E você bem sabe que para alguém comprar, outro tem que vender. Para aqueles homens que comprarem, alguém estava se desfazendo, vendendo. Na primeira parábola, alguém que um dia viu esse tesouro. Na primeira parábola, alguém que um dia recebeu, tocou, teve posse, estava perto e guardou. Decidiu guardar num baú, seja lá onde for, numa urna, e guardar enterrado, não usufruiu daquilo. Não usufruiu daquela preciosidade. Talvez visse sim uma certa preciosidade naquilo que encontrou, mas mesmo sendo algo de extremo valor, ele ocultou, deixou lá, enterrado, escondido, a ponto de alguém um dia, cavando, ter encontrado aquele tesouro. Nessa parábola, tem um personagem oculto que não usufruiu do reino de Deus, mesmo o tendo encontrado alguma vez na vida. Na segunda história, temos um comerciante que está vendendo a pérola. Alguém que põe à venda essa pérola que sim tem um grande valor,
que estava em suas mãos, inclusive, mas para ele o valor daquilo não é incalculável. Não é. Ele pode precificar e trocar por coisas desse mundo. Por vezes lidamos com o reino assim. Lembre-se que essas histórias ela têm o propósito de esclarecer para os gentios, ou para aqueles que pertencem ao reino, e ocultar dos judeus, aqueles que tinham negado Jesus nos capítulos anteriores. E esses que recusaram reconhecer o Senhor Jesus como Deus, embora tivessem todos os milagres, todas as evidências diante de si, esses que recusaram são os que vendem, são os que enterram. Para eles, podia ser algo valioso, sim, eles viam Jesus ali, ele fazia milagres, ele tinha uma certa importância, eles estavam ali com ele, podiam até tocar em Jesus. Olha o privilégio que esses tiveram. Eles estavam ali do lado de Jesus, mas não a ponto de valer tudo que eles possuíssem. Aqueles judeus, eles negaram Jesus, apegando-se às suas práticas religiosas, apegando-se ao seu estilo de vida, aos seus costumes, às coisas desse mundo. A religião, inclusive. Eles negaram, eles enterraram, venderam, na luz da parábola aqui. Eles negaram o tesouro mais precioso que o mundo já viu na história. Percebam, eu quero muito que os olhos de vocês todos vejam o reino através dessas parábolas. Percebam a preciosidade do reino está na vida daqueles que o encontram verdadeiramente. A preciosidade do reino está na vida daqueles que encontram, que reconhecem, que sabem o valor que ele tem. Essa preciosidade é tamanha para aqueles homens que tudo, absolutamente tudo que eles têm ainda é pouco diante do que eles encontraram. O texto não diz, mas não importa o que eles tinham, se tinham muito, se tinham pouco, eles colocam absolutamente tudo. Se tivessem nada, colocariam tudo, se tivessem muito, colocariam tudo à venda para ter o reino. Tudo. Porque eles entenderam o valor que o reino tem. Para eles, diferentemente daqueles que vendiam, para eles, aquilo que eles encontraram ressignificou suas vidas. Ao se depararem com o reino de Deus, com essa preciosidade, com aquele tesouro, com aquela pérola, não importava mais como tinham vivido antes, não importava mais o que eles tinham acumulado, não importava mais o que eles tinham, nada mais fazia sentido, não precisavam nem ficar procurando mais, eles estavam diante do real sentido da vida. Todo o resto, e resto mesmo, de nada vale. Absolutamente. Pode ser vendido, pode ser trocado, porque agora há algo novo, algo maior, algo muito, muito precioso. Mais precioso do que qualquer outra coisa que eles já tenham visto na vida inteira. Diferentemente daquele que enterrou o tesouro ou do que vendeu a pérola, para eles nada mais fazia sentido a não ser de ter o reino de Deus. Ter. A busca tinha terminado ali, acabou. O reino de Deus não é um bem a ser colocado lado a lado dos outros. O reino de Deus está acima, muito acima. É muito mais sublime, superior em valor, em sentido, do que todo o resto que temos nessa vida. E é resto mesmo, por mais que você esteja pensando em algo muito precioso para você, é resto diante de Deus, seu reino. Mas antes de seguirmos, eu tenho que te dizer que essas parábolas não estão te convidando a vender suas coisas. Vende tudo aí, vende suas coisas, vai dar para a igreja e vem morar aqui dentro. Nem faça isso, porque a gente só vem aqui domingo, né? Então nem adianta. Mas não é esse o sentido. Venda tudo, se desfaça e vá viver no mosteiro. Não é isso. Não é isso que essas parábolas estão ensinando. Para os que pertencem ao reino, que essa preciosidade foi encontrada, ela não se compara a nada mais, nada, absolutamente nada que possamos ter, pensar ou desejar em nossas vidas é comparável ao reino de Deus. A pessoa que possui Cristo Jesus, nosso Salvador único e suficiente, percebe que isso é mais valioso do que qualquer coisa que esse mundo possa lhe oferecer. Qualquer coisa. Você não precisa vender para comprar o reino, não. Você não precisa se desfazer para obter Jesus, claro que não. Esse não é o ensino. Jesus já pagou um preço muito alto, absolutamente alto. O convite agora é de olhar para a vida
Olhar para a vida sob essa perspectiva do valor do reino. Olhar para tudo que se tem ou que não tem, mas deseja ter, sonhos, planos e tudo mais, e perceber que isso não é absolutamente nada diante do reino do nosso Altíssimo Deus. E agora uma coisa que pode passar desapercebida na leitura, e eu quero voltar sua atenção a isso, é o fato de que eles calcularam o valor que o reino tem. Releia comigo, eu quero os versos 44 e 46. Releia comigo, perceba isso, mas é indireto, tá? Não está explícito no texto. Mas há um movimento aqui que o que eles fazem não é algo desmedido, sem cálculo, emocional. Há uma marcação temporal aqui entre o achar, o encontrar e o comprar. Eles tiveram tempo para ir lá, calcular, vender. Leia comigo sobre essa perspectiva, 44. O reino de Deus, o reino dos céus, é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ele encontrou a pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Convenhamos, vender tudo que se tem demora um pouco. Não sei se você já tentou vender tudo, mas não é da noite para o dia, a não ser que você dê de graça. E não foi o caso, porque eles precisavam comprar ali. Nessas duas parábolas há uma marcação de que eles foram lá, acharam algo precioso, foram vender suas coisas, calcularam tudo que tinham, todo o valor arrecadado, e então foram lá e compraram esses tesouros. Eles calcularam, eles pensaram, eles avaliaram se o que tinham encontrado realmente era maior em valor do que tudo que tinham. Era mais precioso do que tudo que tinham. Caso contrário, eles teriam dado uma oferta menor. Mesmo que não esteja explícito no texto, fica evidente que, para ambos, a soma de tudo que tinham era inferior ao valor que eles tinham encontrado, senão eles não tinham ofertado. A regra básica de qualquer negociação é essa. Eu ofereço um valor que eu acho justo, a pessoa que recebe a oferta também acha justo e vende. Eles certamente não fizeram diferente, eles avaliaram, conferiram, perceberam que essa oferta valeria a pena e foram lá e compraram. E aqui está um precioso ensinamento: o reino não é lugar de emocionados, que dão tudo sem pensar e depois se arrependem. Meu Deus, agora eu dei tudo. Agora como é que eu faço para voltar? Eu tenho que comprar de volta. Não. O reino não é um lugar de pessoas que entregam sem saber quanto aquilo lhe custaria. O reino é um lugar de pessoas que sabem o valor que o reino tem, entendem o que lhe irá custar, ou quanto lhe irá custar. Eu sei que isso não está claro aqui no texto, talvez eu esteja indo até um pouco além, ferindo a interpretação da parábola, estou fazendo uma inferência, uma conclusão, mas eu quero ler outras duas parábolas com vocês que estão inseridas num contexto de ensino de Jesus idêntico, com mesmas conclusões. Abre lá comigo em Lucas capítulo 14. Quero ler com você a parábola da Torre do Rei. São duas pequenas parábolas. Percebam que elas estão inseridas num ensino semelhante a essas parábolas do tesouro e da pérola, o ensino sobre o valor do reino de Deus. Lucas capítulo 14, verso 25 até o 34. Lucas 14, 25. O ensino sobre, o mesmo tipo de ensino, sobre o valor do reino de Deus. Lucas 14, 25 diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, para essa multidão, disse. E aqui, imagine um monte de gente em volta de Jesus, o espremendo, e ele para conversar, ou falar, ensinar a eles. E diz o seguinte, leia tentando digerir isso. Jesus, palavras do nosso Jesus. Verso 26. Se alguém vem a mim e ama mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ama mais até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. São palavras
intensas. Se alguém vem a mim e ama mais pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, ou até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Verso 27, aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Isso vai aparecer várias vezes, não pode ser meu discípulo. E aí o verso 28, a parábola da torre. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, a parábola do rei, verso 31. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair a guerra contra um outro rei, não senta primeiro, pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz de enfrentar, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Verso 33, depois das parábolas, a explicação. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal, verso 34. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para solo, nem para adubo. É jogado afora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto aí é intenso. Talvez se nós estivéssemos escrevendo, iam tentar pular esse texto. Porque ele é de uma clareza absurda, mas de uma profundidade igualmente absurda, ou ainda mais profundo. Difícil até de digerir, sinceramente. Fala de coisas que são muito preciosas para nós. Pai, mãe, filho, filha, irmão, a própria vida. E deixa claro, claríssimo, não há sombra de dúvida, que essas coisas, se essas coisas têm mais valor, são mais preciosas para nós do que Jesus Cristo, não podemos ser discípulos dele. Não podemos. Intenso. O Dietrich Bonhoeffer, não sei se fala assim o nome dele, mas foi um teólogo alemão, ele lançou um conceito no seu livro Discipulado, escrito durante a Segunda Guerra. Ele diz que a salvação é de graça. A salvação é de graça, mas não é uma graça barata. Não é uma graça barata. É de graça, é gratuita, mas nunca barata. Olha o que ele diz no primeiro capítulo do livro. Ele diz o seguinte, abre aspas, é o Bonhoeffer dizendo: a graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento do pecador. É o batismo sem a disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Já a graça preciosa, ele contrasta a barata com a preciosa. Já a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo que possui. A graça preciosa é aquela pérola preciosa, a qual o mercador oferece todos os seus bens. A graça preciosa é o domínio do reino de Cristo Jesus, pelo qual o ser humano arranca um olho que o faz tropeçar. A graça preciosa é o chamado de Cristo Jesus, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. O Bonhoeffer viveu durante o regime de Hitler. Enquanto muitos cristãos se calaram diante da injustiça, ele entendeu que seguir a Cristo tinha um preço, e ele pagou esse preço altíssimo com a própria vida. Foi enforcado em um centro de concentração, um campo de concentração alemão. Bonhoeffer dizia: a graça barata é o cristianismo sem arrependimento, sem perdão, é uma salvação sem obediência, é um cristianismo sem Cristo. Para ele, essa graça preciosa, esse tesouro escondido, Jesus Cristo, valia tudo, era o preço pelo qual valia deixar tudo e seguir. Esses homens do passado, tanto Jim Elliot como Bonhoeffer, ou os discípulos, ou todos eles, entenderam essas parábolas de Jesus numa profundidade que nós temos dificuldade de entender. Eles entenderam que o reino é um lugar de renúncia. De renúncia. Eles viveram à luz do que leram, viveram à luz do que os seus
antepassados, os discípulos, os apóstolos, o próprio Jesus viveu. Renúncia para conosco. Nosso respirar, nossos minutos, segundos, recursos, dar tudo isso. Nem se compara, não chega a arranhar o sacrifício de Deus naquela cruz do Calvário. Cristo Jesus morto por nós. Não estamos comprando o reino. Não estamos adquirindo a salvação. Estamos simplesmente devolvendo, em adoração, em louvor, em obediência, em gratidão. Devolvendo aquele que um dia nos resgatou, nos comprou. E fazemos isso por quê? Porque sabemos que o que ele nos deu é muito, absolutamente mais precioso do que tudo que temos. Mas mesmo sendo gratuito para nós, não é barato. Não foi barato para Jesus. Não é barato para nós. Nos custará. Recebemos a salvação por graça, mediante a fé. Isso é presente de Deus, é dom de Deus, é dado para nós, para que a gente não se glorie, para não dizer, olha, fui eu que me salvei. Não, a salvação é graça, graça. Recebemos, não adquirimos, não compramos, não conquistamos, nunca, absolutamente. A salvação nos é dada de presente, de graça, mas uma vez que recebemos verdadeiramente, isso nos custará. Custará uma vida de serviço ao Senhor. Para manter essa salvação, não. Para efetivar essa, não, também não. Mas para evidenciar. Nos custará uma vida de serviço, de obediência ao Senhor. E é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo, absolutamente. Evidenciar a salvação que nos foi dada. Uma vida de devoção, de serviço, de adoração, não será cobrada. Foi assim com os nossos antepassados. Absolutamente todos eles, esses que eu citei, mas busque na sua Bíblia, faça esse exercício em casa, com calma, durante a semana, busque na Bíblia alguém que teve uma vida mansa, tranquilo. Busque alguém, sério, alguém que não teve nenhum aperreio por ser cristão. Aperreio, a gente fala em Recife, né? Tribulação. Não teve nenhuma tribulação na vida por ser cristão. Busque algum personagem que você possa colocar o título lá na sua Bíblia, Tribulação Zero. Não tem. É difícil, se não impossível achar algum. Talvez os mais estudiosos aí lembrem de Enoque e Timóteo, né? Porque a Bíblia não fala muito de tribulações nas vidas deles, né? Mas eles tiveram, com certeza. Não duvide disso. Para pensar bem, andar com Deus todos os dias, como Enoque andou firmemente, a ponto de ser arrebatado ao céu, numa sociedade, num mundo que todos tinham o coração inclinado para o mal, deve ter custado bastante para Enoque. Bastante. No caso de Timóteo, né, embora a Bíblia não relate muitos baixos na vida de Timóteo, só o fato de andar atrás de Paulo para lá e para cá deve ter custado muito. A saúde, a vitalidade, a saúde física, mental, imagina. Em Hebreus ele estava sendo solto da prisão. Pois é, ele sofreu bastante. Meus irmãos, o ingresso no reino não depende de nós. Não depende de nós, é um ato gracioso de Deus. Ele coloca esse tesouro no nosso caminho. Estamos lá cavando, procurando. Não íamos achar se não fosse ele colocando ali. É um ato gracioso. É ele que traz o tesouro, é ele que traz a pérola até nós. O ingresso no reino é graça pura, 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 pura. Achar o tesouro enterrado é graça. Encontrar uma pérola preciosa é graça, no meio de tantas pérolas falsas que existem por aí. Mas a vida cristã não se resume ao ingresso. Não se resume ao ingresso, ao início. E aqui muitos se enganam. Eu quero muito que você não seja um desse auto-enganado ao longo da vida. Que em algum momento levantou a mão num apelo, num retiro, num culto, sei lá, em casa, num momento que teve lá uma emoção mais intensa. E agora eu estou seguro nas mãos do Pai. Não calcula preço algum para a construção da torre. Não calcula o tamanho da batalha que vai enfrentar pela frente. Se 10 mil soldados, 20 mil soldados e dali em diante será suficiente. Deus é capaz de nos manter seguros em suas mãos? Claro, claro que sim. Não dá para duvidar disso. Confie nisso. Nunca duvide dessa verdade. Ele sim que nos sustenta. Mas saiba que se uma vez você está nas mãos do Pai, é Ele que vai te conduzir, te direcionar, te dizer para onde ir, te dizer o que deixar. É Ele. Você está nas mãos do Pai, que te sustenta, que te guia, que te direciona. Não seja, por favor, não seja um desses que lemos aqui em Lucas 14. Não seja um desses que ama mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, ou até a sua própria vida mais do que Deus. Não seja um desses. Não seja um desses que não carrega uma cruz.
Porque aqueles que não carregam uma cruz e não seguem Jesus diariamente não podem ser discípulos de Jesus. Não sejam desses que lançam alicerce. Quantas vezes conversei com pessoas que já converteram 5, 10 vezes, lançam alicerce, mas não é capaz de completar a torre. Não sejam desses que não calculam o preço que isso custará. Custará a sua vida. Não sejam desses que, pretendendo sair à guerra, não calcula primeiro se a quantidade de soldados que tem vai ser suficiente. E saiba que não são seus esforços, soldados e cavalos que vencerão essas batalhas. Por favor, não sejam desses que é um tipo de sal que perde sabor. Era bom no começo, mas perdeu sabor e depois de um tempo de caminhada, de nada serve, absolutamente. Seja um cristão, seja uma cristã, que sabe o valor da graça de Deus, que sabe que a sua vida nada vale diante da preciosidade daquilo que você encontrou. Seja um cristão, uma cristã que está disposta em carregar uma cruz e seguir Jesus. Novamente eu digo, nunca para conquistar a salvação, não é. Mas é porque você entendeu o preço daquele que se entregou para conquistá-la por você. Jesus Cristo pagou um preço tão alto que não há absolutamente nada agora que te prenda a esse mundo, as coisas daqui. Eu quero reler o verso 33, porque ele talvez seja o mais intenso dessa explicação de Jesus. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O reino é um lugar de renúncia. Renúncia. Renunciamos o que temos, renunciamos o que somos, porque sabemos que não há nada mais importante, mais valioso, do que sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Aqueles que encontraram o tesouro, aqueles que encontraram a pérola preciosa, entendem quanto aquilo custou, renunciam tudo que possuem para serem discípulos de Jesus. O Jim Elliot, ele sabia que aquela tribo indígena era violenta, ele sabia disso. Ele sabia que poderia perder a vida naquela missão, mas certamente ele já tinha perdido a vida dele muito tempo antes, quando encontrou Jesus. Para ele, nada mais vale do que anunciar, do que seguir, do que ser direcionado por esse Deus. Ele perdeu a vida dele bem antes daquele dia, para ganhar aquilo que não podia reter. Ele uma vez escreveu em seu diário, e essa frase ficou muito famosa, do Jim Elliot. Ele diz o seguinte: não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo. Não pense que esse cristianismo de renúncia é tolice. Não, isso é tolice. Não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não se pode perder. Muito se diz sobre o evangelho hoje. E nada se assemelha sobre o evangelho bíblico. Nada tem de contato com o evangelho bíblico. Muito se vê de um desejo de ser ainda mais abençoado, um desejo de ser mais próspero, mais saudável, mais. Enquanto o que se lê é um desejo de abençoar o outro, de expandir o reino, de ver o reino próspero. O desejo de entregar a sua vitalidade, não ser mais saudável, entregar a sua vitalidade para que o reino avance. Esse é o evangelho bíblico. Por vezes almejamos, queremos aquilo que não podemos manter. Você não vai conseguir manter seus bens, sua saúde, sua paz, sua alegria terrena para todo sempre. Não vai. Não queira manter essas coisas que você não consegue reter. Não vai. Esquecemos daquilo que graciosamente ganhamos e que não podemos perder. A vida eterna em Cristo Jesus. Sustentados na mão do Pai. Essa reflexão pode ter uma carinha de chamado ao campo missionário. E talvez seja. Talvez seja. Entregue tudo e vá lá para um campo missionário. Sim, talvez seja você, esse próximo Jim Elliot. Próximo Elizabeth Elliot. Pode ser que Deus esteja te chamando para morrer pelo evangelho se necessário. Mas, como eu disse lá no começo, a simplicidade dessas parábolas está em oposição à sua real profundidade. Esses que foram, que estão lá, eles já renunciaram. Para estar no campo, já renunciaram sua vida. Começa aqui. Talvez você pense, poxa, mas é um degrau tão alto. Comece aqui. Aqui, na cidade, no trabalho.
A simplicidade da parábola está aí. O ingresso, o convite, na verdade, para o reino é de renúncia, é de entrega. Onde Deus vai te levar, e cadê Ele? Só Ele. Não se preocupe com isso. Mas mesmo que você continue a fazer o que já faz, trabalhando onde trabalha, vivendo no ambiente que você vive, mesmo que você continue fazendo o que você já fazia antes, o convite é para você entregar a Deus seus dias, seu trabalho, sua família, sua força, sua dedicação. O convite é de renúncia, não para deixar para trás necessariamente. Até porque aqueles da parábola, eles continuaram com uma boa terra e com uma pérola em mãos valiosa. Não é para deixar para trás, é para ganhar, não é perder, é ganhar. É no consagrar, no entregar a Deus diante dele tudo, absolutamente, dizendo, Deus, tudo é teu, tudo é teu. Tudo que eu possuo é teu, tudo que eu sou é teu, todos os meus sonhos é teu, porque tudo que realmente eu preciso, o Senhor já me deu. O Senhor já me deu a salvação em Cristo Jesus. Então, Senhor, tudo é teu. Meus dias, meu trabalho, minha família, tudo é teu. Peça a Deus. Teremos um tempinho de oração, se você quiser orar. Peça a Deus, Deus me ajuda a viver. Me ajuda a viver sob essa perspectiva do valor do reino. Me ajuda a observar essa graça preciosa do Senhor, que eu não barateie o sacrifício que o Senhor fez por mim. A salvação é graciosa, a vida com Jesus é graciosa demais, porque Ele nos abençoa ainda com muito mais do que merecíamos, precisávamos. Só precisávamos daquele sacrifício em Cristo Jesus e tá bom, podia ser minha vida mais difícil possível, mas não, Ele ainda nos agracia muito. Mas esse não deve ser nosso alvo. Nada do que está aqui ao nosso redor se compara à preciosa graça do Senhor Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário entregue por nós. Peça, se você quiser, a Deus para que Ele te ajude a ter essa perspectiva do valor do reino. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Sua palavra nos constrange. Deus, como somos apegados às coisas desse mundo, às coisas da criação. Este que foi um ambiente criado pelo Senhor, para que pudéssemos render glórias ao Senhor. Por vezes parece ser um fim em si mesmo. Nos perdemos nos afazeres, nos prazeres, nos sonhos, nos desejos, enquanto nosso coração anseia por algo muito maior, uma eternidade ao seu lado, que é garantida naquela cruz do Calvário, em Cristo Jesus, que se deu por nós, que pecamos, que ferimos o Senhor. E o Senhor graciosamente estende essa salvação a nós. Revela esse tesouro, essa pérola maravilhosa, preciosíssima. Senhor, por vezes, mesmo conhecendo a preciosidade da salvação em Cristo Jesus, ainda temos nossos olhos ofuscados, nossos desejos bagunçados por coisas desse mundo. Senhor, cultiva em nós um correto entendimento do valor do reino, do valor daquele sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado por essa graça tão maravilhosa, que não foi nada barata. Custou a vida do seu filho, Deus. Nos ajuda a valorizar isso. Nos ajuda a refletir nisso todos os dias. E ressignifica nossa vida, nosso trabalho, nossas agendas, nossas famílias, nossas motivações. Senhor, que vivamos para que o seu nome seja exaltado. Senhor, coloque em nós essa perspectiva do valor do reino. Coloque essa lente em nossos olhos, para que ao olharmos para todo o resto, percebamos que essas coisas são dádivas do Senhor. Um sol lindo que nasce, os pássaros que cantam, nossos filhos rindo, nossas esposas, maridos, tudo isso é graça do Senhor, mas em nada se compara com a obra redentora do Senhor em Cristo Jesus. Nos ajuda a vermos, olharmos para a realidade para além dela, com os olhos da eternidade, sabendo que todas essas coisas passarão. Não podemos mantê-las, não podemos retê-las.
Nos ajuda a trocar tudo isso por aquilo que não podemos perder. A graça do Senhor em nós e por nós. Te louvamos, Jesus. Guia-nos, direciona-nos. E que essa igreja seja um lugar, um ambiente de pessoas que renunciam os prazeres, a vida, em troca do reino do Senhor. Nos ajuda, Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.